Olá, eu sou a professora Renata e hoje eu venho trazer para vocês uma análise de genealogias, ou também chamado de heredograma. Construir um heredograma consiste em representar, utilizando alguns símbolos, as relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Então, cada indivíduo é representado por um símbolo que indica as características particulares e suas relações de parentesco com as outras pessoas da família. Essa genealogia faz com que a gente consiga identificar algumas características genéticas hereditárias, uma doença ou uma condição, seja a cor do cabelo, a cor do olho. E o heredograma organizado faz com que a gente consiga ver mais, além do pai e da mãe, eu consigo ver tios, eu consigo ver irmãos, avós e as várias gerações dessa família. Aqui vem um exemplo de como a gente nomeia mais ou menos as partes, as representações desse heredograma. Então, eu tenho um quadradinho para homem, o círculo para mulher. Quando o sexo é indeterminado, a gente não sabe qual é o sexo da pessoa, porque não se conhece esse indivíduo, algo assim, ele vem como um losango. A característica estudada, ela vai vir sempre de uma cor específica ou preenchida, como está no caso aqui. O casamento tem uma linha, casamento consanguíneo vem duas linhas, ou seja, casamento entre parênteses, e a filiação se demonstra como está aqui. Irmandade, então a gente tem dessa forma. A família, então, vai aparecendo todo um heredograma, parece um fluxograma, né, pessoal? E os gêmeos univitelinos são aqueles gêmeos idênticos, então vai ser representado dessa forma. E os fraternos, assim. Fraternos são os gêmeos que não são idênticos. No caso aqui, a gente tem um heredograma, uma genealogia, e o indivíduo, então, a gente sempre vai ter uma legenda. Por exemplo, o homem ou a mulher que tem a característica estudada vai sempre estar preenchido. E a característica normal, né, a condição não estudada, vai vir não preenchida. Aqui a gente tem um exemplo de uma genealogia de uma família que possui polidactilia, ou seja, é uma condição que quando as pessoas têm um dedo extra, seja na mão ou no pé, e é condicionado por um gene dominante. Então, vamos analisar essa tabela aqui. A gente tem a geração 1, 2 e 3 que está em vermelho, então a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Essa família, a gente percebe que os indivíduos, os avós eram polidáctilos, um tio de uma família aí, né, uma pessoa, filhos, a segunda geração, uma mulher que casou-se e ela tem a polidactilia e teve 2 filhos que tiveram a polidactilia. Já um indivíduo da geração 2, que é o 4, que é um homem, casou-se com uma mulher que também não tinha polidactilia, ele também não tinha, então teve todos os filhos sem a característica da polidactilia. Então vejam, nesse exemplo a gente tem então o verde como uma condição estudada, no caso a polidactilia, e amarelinho as pessoas normais. Então, sempre vai vir uma legenda, algo que identifique isso, e a gente também pode criar um heredograma e fazer essa legenda, se a gente quiser analisar uma família. Antes de analisar, sempre é importante a gente também colocar o fenótipo e o genótipo. Como a gente já estudou nos vídeos anteriores, a gente vai ter, então, genótipos e fenótipos. Nesse caso, eu vou nomear com o alelo A, com a letra A. Então, como a polidactilia ela é característica dominante, eu vou ter genótipo azão ou azão-azinho. E os normais, sem a polidactilia, é recessivo, então vai ser azinho-azinho. Então, vejam, façam sempre uma tabela quando a gente vai organizar esses genótipos, colocar genótipo numa coluna, fenótipo na outra. Fenótipo, características físicas, então, polidactilia ou não. O genótipo é dominante para a polidactilia e recessivo para o normal. Então, a partir desses alelos que a gente vai usar, eu vou mostrar aqui para vocês como eu vou nomear essa família. Como é mais fácil? Pelo recessivo. A gente sempre começa pelo recessivo. Então, vamos analisar quais são os indivíduos recessivos.
Então, todos que tiverem amarelinho, eu vou colocar azinho, azinho, porque são normais para polidactilia. A gente vai ter, então, a da geração 2, o indivíduo 1, 4 e 5, e da geração 3, o 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Analisando o indivíduo 4, eu vou analisar os pais. Sempre um azinho vem da mãe e o outro do pai. Como ele teve filhos normais, então tem polidactilia, ele vai ter que ter um alelo dominante. Então, todos que vão ter alelos dominantes. Por que a gente sabe quem é o indivíduo A2, o da geração 2, 2, e o da geração 3, o indivíduo 2 e 4? A gente sabe que eles são heterozigóticos, por quê? Então, aqui, ó, esse indivíduo aqui, então, a gente começou pensando aqui, né? Tem azinho, azinho. Então, um veio do pai, outro veio da mãe. Mas como eles têm a característica, então, um azinho, o outro azinho, eu sei que veio deles dois, mas como eles são polidáctilos, eles vão ter que ter um alelo dominante. Então, eles são heterozigóticos dominantes aqui, né? Para essa característica. E essa mulher, ela se casou com uma pessoa normal, teve filhos polidáctilos, então a gente sabe que ela é heterozigótica e não homozigoto, azão, azão. Podia ter vindo azão e azão, mas a gente sabe que ela é heterozigótica porque ela teve filhos normais. Então, veio um do pai e um da mãe. Agora, esse indivíduo 3 aqui, da geração 2, eu não sei o que ele é. Ele não casou, ele não teve filhos, então eu não consigo identificar se ele é homozigoto, se ele é azão, azão, ou se ele é azão, azinho. Por quê? Pode vir um da mãe e poderia vir um do pai, então ele poderia ser azão, azão. E aqui, no caso, como ele é normal, então ele sempre vai ter que ter um azão. Agora, ele poderia ter recebido um azão do pai ou da mãe e um ozinho do pai ou da mãe. Então, a gente não sabe se ele é homozigoto dominante, azão, azão, ou heterozigótico, azão, azinho. Com o heredograma, então, a gente consegue analisar as características genéticas de uma família, mapear uma doença genética, por exemplo, identificar os genes dominantes e os recessivos. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, e aí fica aí, né, para a gente organizar mais genealogias e heredogramas, pesquisem, façam uma da família de vocês, de um indivíduo, de um personagem, pesquisem exercícios para fazer, tá bom? Até logo, pessoal!